Isaías 55. Vamos lá, vamos ler. Ah, todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de você, por causa do Senhor seu Deus e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês. E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. E em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será glória para o Senhor e sinal eterno que nunca se apagará. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, graças te damos pelo teu amor, pelo teu favor e pela tua palavra. Edifica as nossas vidas, ó Deus, através dessa santa palavra, que nós possamos nos aproximar do Senhor. Faz uma obra nas nossas vidas e nos nossos corações através dessa palavra, pelo teu poder e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar. Eu quero falar hoje sobre a importância de nós buscarmos a Deus. Falamos de manhã, Rafael pregou, falando que a iniciativa desse relacionamento com Deus vem do próprio Deus. Porque, como diz Efésios, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, como é que um morto vai tomar iniciativa de alguma coisa? Não tem como. Por isso que a gente diz que a iniciativa, ela vem de Deus. Mas quando Deus toma a iniciativa de vir em nossa direção e falar ao nosso coração, é necessário que haja em nós uma resposta de fé. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. O homem é responsável e ele precisa, assim como Deus dá passos em direção ao homem, o homem precisa dar passos em direção a Deus. Deus nos chama, Deus nos acolhe com seu amor, com a sua misericórdia, mas nós não podemos ficar indiferentes a esse chamado de Deus, indiferentes a esse amor de Deus, porque nós seremos considerados culpados do nosso pecado de não reconhecermos que Deus nos chama à salvação e que só nele nós encontramos o sentido da vida. Por isso é tão importante nós buscarmos a Deus. Você precisa buscar a Deus. Isso precisa estar na sua mente, isso precisa estar no seu coração. Você precisa buscar a Deus. Todos nós precisamos buscar a Deus. Não podemos ficar indiferentes, não podemos viver uma vida apenas religiosa. Precisamos realmente ter um relacionamento com Deus. Ele nos chama para isso. Deuteronômio, capítulo 4. A gente vai ler alguns textos.
que nos mostram isso. Deuteronômio 4, versículo 27. Deuteronômio 4, versículo 27, até o 31. O Senhor os espalhará entre os povos, e isso aqui é um discurso de Moisés, quando eles estavam para entrar na terra prometida. Então Moisés já estava vendo, Moisés era um homem de Deus, um profeta, ele já estava vendo o que ia acontecer no futuro. E ele previne o povo do que ia acontecer no futuro. O Senhor os espalhará entre os povos, e restarão apenas alguns de vocês entre as gentes, aonde o Senhor os levará. Lá vocês servirão a deuses que são obra de mãos humanas, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá vocês buscarão o Senhor, seu Deus, e o acharão. Quando? Quando o buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Então Moisés está falando muitos anos antes. Olha, vai chegar um tempo, se vocês não obedecerem a Deus, se vocês andarem pelos caminhos que vocês querem e servirem a outros deuses, vocês serão espalhados por nações, vão restar poucos de vocês. E essa situação só vai mudar se vocês buscarem ao Senhor de todo o coração e de toda a sua alma. Amém, irmãos? Daniel, capítulo 9. Agora vamos para Daniel, capítulo 9. Daniel 9, versículo 4. Orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós temos pecado e cometido iniquidades, procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha, como hoje se vê, a saber, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, tanto os de perto como os de longe, em todas as terras para onde os expulsaste, por causa das transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por meio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, deixando de ouvir a tua voz. Por isso, as maldições que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, e que foram confirmadas com juramento, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti. Ele confirmou sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam e fez vir sobre nós um grande mal. Nunca antes debaixo do céu havia acontecido algo como o que aconteceu com Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, mas mesmo assim não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. O Senhor tinha preparado esse mal e o fez cair sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz, e nós não obedecemos à sua voz. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e adquiriste fama que tens até o dia de hoje, nós temos pecado e cometido iniquidade. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, Jerusalém e o teu povo se tornaram objeto de deboche para todos os que estão ao redor de nós. E agora, ó nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do teu servo. Por amor do Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário que está abandonado. Inclina, ó Deus, meus ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças,
mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então você vê a oração de Daniel, ele lembra a razão deles estarem no exílio. Foi falado a lei e os profetas, o Senhor falou através de Moisés, mas nós pecamos. E ele reconhece o seu pecado diante de Deus. Como é que nós devemos buscar a Deus? Nós devemos buscar a Deus e confessar os nossos pecados. Nós devemos buscar a Deus e reconhecer a nossa necessidade de arrependimento. Nós devemos buscar a Deus e reconhecer a dureza do nosso coração e o quanto nós necessitamos de Deus e clamarmos pela sua misericórdia. Daniel reconheceu que aquilo estava acontecendo porque eles voltaram as costas para Deus. E qual seria a solução? Eles tinham que buscar o Senhor, eles tinham que buscar o seu perdão, eles tinham que rasgar o coração diante de Deus, reconhecer os seus pecados, as suas falhas e mudar. E se nós queremos ter um encontro com Deus, e se nós queremos estar na presença de Deus, e se nós queremos ter um relacionamento com Deus, nós precisamos também buscar o Senhor com esse mesmo tipo de atitude. Só que muitas pessoas não querem ter essa atitude diante de Deus. Esse é o problema. Salmo 63. Abra lá no Salmo 63. Como nós devemos buscar a Deus? Salmo 63, Salmo de Davi. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco como? Ansiosamente. A minha alma tem o quê? Tem sede de ti. O meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Olha onde Davi estava. Não sei se na tua Bíblia aí está escrito onde ele estava quando ele escreveu esse salmo. Hein? Ele estava no deserto. Então ele sabia naquele momento que era sente sede. Ele estava no deserto. Só que mais do que sede de água, ele tem sede de Deus. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-te no santuário para contemplar a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de saborosa comida se farta a minha alma e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante as vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. À sombra das tuas asas eu canto de alegria. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me ampara. Como nós devemos buscar a Deus? Nós devemos buscar a Deus com uma alma sedenta. Com uma alma sedenta. Ele queria estar na presença do Senhor. Era importante para ele estar na presença de Deus. Será que você tem considerado importante buscar a Deus na sua vida? Estar mais perto de Deus? A cada dia, a cada manhã na sua vida, contemplar o Senhor? Ele queria contemplar o Senhor no santuário. Quero ver-te no santuário. Ou seja, ele queria estar na casa de Deus. Será que há um desejo no seu coração de estar na casa de Deus para buscar o Senhor? Ah, mas eu não preciso estar na igreja para buscar a Deus. Não preciso estar na igreja para buscar a Deus, mas também preciso estar na igreja para buscar a Deus. E render a Ele o seu coração na congregação dos santos. Ele busca a Deus através do louvor. Ele fala do desejo que ele tem de louvar e engrandecer o nome do Senhor. O louvor é uma grande oportunidade que nós temos a cada culto para nós buscarmos a presença de Deus. Deus se faz presente no meio dos louvores do seu povo. E na música nós temos a oportunidade de nos transportar e glorificar a Deus e nos rendermos a Ele. Ele busca o Senhor em meio aos louvores. Ele busca o Senhor no seu leito. Quando no meu leito eu medito nas vigílias da noite, eu lembro de Ti. Quando a gente para em casa, né? E vai dormir, lembra de Deus e começa a orar: Senhor, amanhã eu tenho uma situação tão difícil, amanhã eu tenho uma prova, me abençoa, me ajuda, seja comigo, Senhor, me sustenta. Ou então você fala com Deus: hoje eu me senti tão triste com tudo que aconteceu.
Senhor, me abençoa, me traz a tua paz, guarda o meu coração de toda ansiedade, né? Então ele aproveitava todas as oportunidades que ele tinha para buscar o Senhor. E aí a gente volta então para o texto de Isaías 55. E nesse texto nós vemos um convite de Deus para o homem, um convite da graça. Ah, todos vocês que têm sede, venham às águas. Um convite para a vida, um convite para a salvação, um convite para todo aquele que tem sede. Deus toma a iniciativa, é Ele quem faz o convite. Um convite para a restauração. Naquela época, o convite é para que o povo fosse restaurado. Era que o povo que estava no exílio, e Daniel profetizou no exílio, Isaías profetizou em outro exílio, a proposta era de que eles se voltassem para Deus, para que eles saíssem daquela situação tão ruim que eles estavam, voltassem para a sua terra, voltassem para a sua cidade. O convite para nós hoje é um convite para a vida eterna, é um convite para a salvação. O Senhor está convidando você, Ele toma a iniciativa, a palavra do Senhor é ministrada nesse lugar, e Ele está chamando você que tem sede, venha, venha. Porque eu quero fazer uma obra na sua vida. E muitos estão, assim como nos dias de Isaías, recusando esse convite, recusando essa oferta de amor. Jesus falou, aquele que comigo não ajunta, espalha. Há uma urgência nesse convite. Ele quer te dar um presente, o presente da vida eterna. Mas o povo está ignorando o convite de Deus. E ainda hoje existem pessoas ignorando o presente de Deus. Às vezes são pessoas que frequentam um dia ou outro a igreja, às vezes são pessoas que estão lá no bar e não querem saber de Deus, mas Deus está convidando, e nós precisamos aproveitar enquanto o convite está sendo feito, e aceitá-lo, e entregarmos a Ele a nossa vida, entregarmos a Ele o nosso coração, buscarmos o Senhor enquanto Ele está perto. Deus fala nesse texto que talvez Judá não aceite o convite, mas outros povos o aceitarão. E eles imaginavam que somente aqueles que moravam em Jerusalém, que moravam na Judéia, seriam salvos. E nós vemos o Evangelho chegando aos gentios, depois com os apóstolos, e o Evangelho chegando até nós nos dias de hoje, porque outros estão aceitando o convite da vida eterna. A palavra de Deus não voltará vazia. Mas ainda hoje existem pessoas rejeitando o convite. Mas se você hoje quer, se você hoje está sedento de Deus, se a sua alma tem sede de Deus, se você está sentindo a sua alma ressecada pelo mundo, ressecada pelo pecado, atenda o convite de Deus hoje, para que a palavra de Deus não volte vazia, mas que o Senhor cumpra a sua vontade na tua vida. E o nome de Deus seja glorificado na sua vida. O nome do Senhor será glorificado na vida daqueles que o buscarem. Muitos têm vivido um tempo de superficialidade. Negligenciam a palavra de Deus, o reino de Deus. Falta sede, falta apetite pelas coisas de Deus. Mas Deus estava falando já lá em Isaías que virá um tempo de juízo. E assim como o juízo veio sobre Israel, um dia o juízo virá também sobre o tempo da igreja. E nós precisamos, então, antes disso, nos arrepender dos nossos pecados. Busque a Deus enquanto é possível achá-lo. Nós tivemos essa semana o falecimento de 2 irmãos da nossa igreja, numa idade não tão alta assim, mas o tempo chegou para eles, irmãos. Eles compareceram diante do Senhor. Nós cremos que eles foram salvos em nome de Jesus, que Deus fez uma obra na vida deles, mas nós não sabemos quando será. O que dia o Senhor voltará para nos buscar, o que dia nós compareceremos diante dele. Busque o Senhor enquanto você pode achá-lo. O convite vem, todos vocês que têm sede, venham às águas. O convite é para você matar a sede da sua alma.
É um convite de salvação, é um convite para você sentir a paz que excede todo entendimento, é um convite para você sentir uma alegria que é indescritível, que não está condicionada às situações que acontecem na sua vida, mas uma alegria que nós sentimos na fonte de vida eterna, no manancial de águas vivas, que é o Senhor Jesus. O coração do homem tem um buraco causado pelo pecado, e só a presença de Jesus pode preencher esse vazio. Venha e receba de graça da água da vida. Esse foi o convite para a mulher samaritana. Jesus não estava querendo apontar em que monte tinha que adorar. Não tinha nada a ver com a água do poço de Jacó que estava ali. O convite era para receber, para beber de graça da água da vida. O convite era para ela experimentar uma transformação, algo novo, algo diferente de tudo aquilo que ela já havia experimentado. E a vida dela ganharia agora um novo significado. Nunca mais ela teria sede. E você pode viver isso também em nome de Jesus. Ele fala, olha, venha sem dinheiro. Você que não tem dinheiro, venha, compre, coma. Venha. Você não tem em você, nós falamos isso hoje também de manhã, você não tem capacidades para ir a Deus, você não tem dinheiro suficiente para comprar a sua salvação. Então não é por preço, é pela graça. É pela misericórdia de Deus, é pelo sacrifício de Jesus na cruz por você. Não são pelas suas boas, não será pelas suas boas obras, mas é porque Ele te ama e mandou para a cruz o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o convite da graça. O homem sem Deus vive numa angústia muito grande. Angústia em relação ao futuro, uma angústia em relação à morte, uma angústia em relação aos seus sentimentos. Todos nós podemos um dia nos sentir angustiados, é verdade. Mas Jesus, Ele nos dá uma nova razão para viver. Amém? Uma nova razão para viver. Ele traz um refrigério que ninguém pode trazer. Reconheça a sua necessidade de Deus, renda-se a Ele, entregue a Ele a sua vida, o seu coração. Somente Jesus pode resolver o problema do vazio do coração humano. Versículo 2 de Isaías 55. Porque vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. O homem sem Deus, ele tenta de todas as maneiras preencher o vazio do seu coração. É por isso que ele está falando aqui, ouçam com atenção o que eu digo, por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz? Porque o homem, por conta própria, nos prazeres, nas coisas que ele pode, eu vou comprar uma casa, eu vou comprar um terreno, um carro novo, todas essas coisas são ótimas, são legais, só que nenhuma delas é capaz de preencher o vazio do seu coração. O homem sem Deus, ele faz um esforço tremendo para ser feliz. Ele quer de qualquer maneira ser feliz, ele quer ter, ele quer conquistar. Mas esse não é o real sentido da vida. O real sentido da vida, o motivo pelo qual nós fomos criados, é para glorificar o nosso Criador. Por que você está fazendo tanto esforço com coisas que não vão preencher o teu vazio? Que não vão te alimentar, que não podem satisfazer os teus anseios mais profundos? O Senhor está te fazendo um convite dizendo, eu tenho algo muito melhor para você. Eu tenho algo que vai realmente saciar a fome da sua vida. Jesus disse, eu sou o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca mais terá fome. Ele disse, eu sou a água da vida, e quem beber dessa água nunca mais terá sede. Aceite esse convite, meu querido. Aquilo que o diabo oferece não pode nos satisfazer. Ouça a palavra de Deus, venha para Deus. Faça uma aliança com Ele, Ele promete fazer uma aliança com você, uma aliança em que Ele cuidará de você, uma aliança em que Ele estenderá sobre a sua vida a sua mão poderosa, uma aliança em que Ele derramará sobre você as suas misericórdias.
Uma aliança para que você agora caminhe na presença de Deus. Uma aliança agora em que você seja salvo pela graça de Deus. Mas assim como Ele faz o convite, você precisa dar um passo em direção a Deus. É a sua responsabilidade. Busque o Senhor enquanto você pode achá-lo. Reconheça essa voz chamando o seu nome. Assim como Deus estava, ele fala das fiéis misericórdias prometidas a Davi, Deus foi o tempo inteiro com Davi. Mesmo ele sendo um homem que pecou, mesmo ele sendo um homem que cometeu erros, mas ele era um homem amado de Deus, e sempre que ele estava na presença do Senhor, ele rasgava o seu coração diante de Deus, e Deus fez uma aliança com ele, e Deus foi com ele durante toda a sua vida. Mas essa aliança, ela se estende a nós, muito além, porque do descendente de Davi é que vem uma aliança agora que é uma aliança eterna, que é a aliança que ele firma conosco através do sangue de Jesus para nos dar a vida eterna. Mas você precisa buscar o Senhor, enquanto você pode encontrá-lo. Versículo 4. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de você, por causa do Senhor seu Deus e do Santo de Israel, porque este o glorificou. É o que eu falei dos gentios. A Bíblia fala que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Israel recebeu a visitação do Messias, mas eles ignoraram, eles não creram em Jesus e perderam a oportunidade daquela visitação. Perderam aquela oportunidade. Não perca a oportunidade. Deus está te visitando para falar com você, para transformar a sua vida, para fazer uma aliança com você. Não perca essa oportunidade. Corra em direção a Jesus. Versículo 6. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Muitas pessoas vão adiando esse encontro. Vão adiando esse encontro, vão adiando, vão rejeitando as oportunidades que têm. Busque o Senhor enquanto dá tempo, aproveite enquanto Ele está perto, não endureça o seu coração. Talvez você esteja aqui nessa noite e esteja adiando essa decisão, adiando a decisão de mudar, adiando a decisão de abandonar os seus pecados, adiando a decisão de reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Pode ser que o tempo se acabe e você fique adiando até que não haja mais tempo para você. Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo, enquanto Ele está perto de nós, enquanto nós temos liberdade para buscar a Deus. Clame a Ele enquanto Ele está com os seus braços estendidos para receber você, enquanto Ele está convidando para o banquete, enquanto Ele está fazendo esse convite da graça, enquanto Ele está oferecendo o seu amor e a salvação em Jesus Cristo, seu Filho, porque um dia as portas se fecharão. E muitos ficarão de fora. E não haverá mais tempo para atender o convite da graça. Busque o Senhor. Clame a Ele. Invoque o seu nome. Diga: Senhor, eu preciso de Ti. Eu tenho sede de Ti. Eu dependo da Tua graça. A minha alma anseia pelo Senhor. Eu quero fazer uma aliança contigo. Eu vivi muitos anos buscando em outras coisas, eu vivi muitos anos buscando em algo que eu não encontrei, eu vivi muitos anos buscando numa religião que não me dá isso que o Senhor me dá, mas eu encontrei o meu tesouro no Senhor. Amém? Eu encontrei a dracma perdida, eu encontrei o meu tesouro no Senhor, eu encontrei sentido para a minha vida, mas nós precisamos nos converter para receber essa salvação no Senhor. Versículo 7, que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar.
Converta-se de verdade. Entregue a Ele a sua vida, o seu coração. Passe agora a andar na presença de Deus. Conversão é uma mudança de direção. Você está indo aqui numa reta, eu vou fazer uma conversão à esquerda. Você vai virar para a esquerda e vai seguir um outro caminho. Isso é conversão. É você que estava andando num caminho que conduziria você para a morte, mas agora você mudou e foi para um caminho que vai conduzir você para a vida eterna. Converta-se a Ele, entregue a Ele o seu coração, entregue a Ele a sua vida por completo. Os seus pensamentos são maiores do que os nossos pensamentos. E os seus caminhos são maiores do que os nossos caminhos. Talvez você esteja vendo a vida de uma maneira muito limitada. Ou talvez você esteja lutando contra você mesmo. E você não chega a lugar algum. Os pensamentos de Deus são maiores do que os teus pensamentos. Os caminhos de Deus são maiores do que os teus caminhos. Converta-se, busque o Senhor, entregue a Ele a sua vida, para que a sua vida realmente agora faça sentido. Salmo 105, abra lá no Salmo 105. Salmo 105, versículo 1, a gente vai ler só até o versículo 5. Deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecido entre os povos os seus feitos, cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Amém? Busque o Senhor o quê? Hein? Continuamente. Continuamente. Hoje, amanhã e depois. De manhã, de tarde e de noite. Busque o Senhor. Busque o Senhor. Invoque o Senhor. Ouça a voz do Senhor. Corra para Ele. Converta a Ele o seu coração. Entregue a Ele os seus pensamentos e os seus caminhos. E que a palavra do Senhor ela encontre um solo fértil no seu coração e ela dê fruto. Amém? Busque o Senhor continuamente. Deus ama você. A palavra de Deus diz que não é de forma alguma da vontade do Senhor que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Por isso o convite está feito, mas é importante que você faça a sua parte e entregue a Ele o seu coração. Amém? Vamos ficar em pé?